respeito do juízo final e a volta de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Ele é maravilhoso, o nosso verdadeiro amor, a razão da nossa vida, a motivação, o projeto, o sentido verdadeiro, a razão, o propósito da nossa existência. Ele é o príncipe da paz, ele é o criador do universo, ele é o criador do nosso planeta, ele é o criador das nossas vidas. Ele é entendido como o Deus todo-poderoso, onipotente, que tem todo o poder do universo em suas mãos. Onipresente, que está em todos os lugares e controla até os átomos. E onisciente, ele sabe de tudo. Nada surpreende a Jesus Cristo, nada o pega de surpresa, porque ele tem absolutamente todo o universo em suas mãos. Jesus Cristo é imaterial, que significa que ele não depende da matéria, ele pode assumir a forma exatamente infinita, maior que até mesmo do próprio universo. Ele é incausal, ele não tem causa para a sua resistência, não tem justificativa, explicação. Isso é o maior mistério do universo. Vamos passar a eternidade toda conhecendo desse amor e dessa pessoa do nosso Deus. E ele é imaterial, incausal e atemporal. Ele não depende do tempo e na sua presença o tempo não existe. Assim como também o pecado não existe na sua presença, porque é extremadamente ofensivo e Deus é elevado. Ele é exaltado por si mesmo e ele é santo. Deus, ele tem o reflexo que é a sua própria lei, o reflexo da lei de Deus. É o caráter de Deus. Então Deus, na sua imensidão, ele carrega o universo todo nas suas mãos e todos os cosmos. Ele não é afetado pelo tempo, espaço e matéria. Ele é Deus, ele faz exatamente tudo do jeito dele, porque ele é infinitamente perfeito, ele é digno da nossa confiança. Então Deus, ele é um Deus moral e a lei dele é o reflexo do que ele é, o caráter dele. Então a lei de Deus não é criada pelo homem, ela é eterna. Ela não tem início e nunca vai ter fim, porque a lei é sagrada, é igual a Deus, santa igual a ele, sagrada igual a ele. Então a lei é eterna, porque se a lei não fosse eterna, Deus não seria eterno, porque a lei é o reflexo do caráter de Deus. Então, os 10 mandamentos que a gente conhece teve que ser escrito porque existiu o pecado. Mas os 10 mandamentos é o reflexo do caráter de Deus. Deus é a expressão exata do amor. Deus, ele é infinitamente perfeito. É digno da nossa confiança. E por isso que nós temos que obedecer à lei de Deus e não mudar. E não seguir igrejas ou pastores, qualquer outra pessoa que tenha mudado a lei de Deus. Porque a lei de Deus é eterna e dura para sempre. Temos prova disso quando Deus destruiu o mundo no dilúvio, Sodoma e Gomorra, e Jesus teve que morrer na cruz, comprovando que ele não pode destituir da sua própria lei, porque é o reflexo do caráter dele. Então ele apenas fez uma confirmação de que ele é perfeito ao morrer na cruz para nos salvar e vencer o mal. A lei de Deus não pode ser mudada. O que Jesus fez cair na cruz do Calvário foi a lei cerimonial, a lei instituída pelos homens, pelos fariseus da época, e os ritos, as tradições. Mas a lei de Deus foi confirmada na morte de Jesus Cristo. E a gente tem 1/3 dos anjos comprovando que eles perderam sua salvação porque a lei de Deus é eterna e condena a morte. Uma vez transgredida, condena a morte eterna. Nós temos, conforme eu já falei, o dilúvio, Sodoma e Gomorra e a própria morte de Deus na cruz, confirmando a autoridade, a supremacia, a perfeição do caráter e da lei de Deus. Então, quando a gente fala de juízo e da volta de Jesus, nós falamos que quando o tempo acabar, Deus vai ter que executar o juízo, e isso reflete o caráter de Deus, que ele é perfeito e pelo bem do próprio universo, por amor a todos os milhões de planetas não caídos, os bilhões de seres criados, Deus tem que eliminar o pecado que está na humanidade e nos anjos caídos. Então, a justiça de Deus, ao eliminar o mal, está confirmada na sua lei, que você tem que amar o seu próximo como você mesmo. Então, por amor aos próprios perdidos, Deus vai tirá-los da existência, e por amor à felicidade eterna, a paz, a segurança e a tranquilidade do universo, o pecado tem que ser eliminado.
e com consequência disso, a humanidade e os anjos caídos vão ser eliminados. Estamos testemunhas do amor de Deus, que Ele é infinitamente perfeito e tudo com Ele dura para sempre. Você vê que Deus é limitado por nossas decisões, porque nós limitamos o poder de Deus. Se Ele é todo poderoso, Ele é limitado pela minha escolha. Então você vê como é difícil para Deus salvar a humanidade, sendo que Ele teve que destruir o mundo no dilúvio de forma terrível. Sodoma e Gomorra, estima-se que 30 mil crianças morreram instantaneamente no fogo. E aí você vê Jesus morreu na cruz, 1/3 dos anjos perdendo a sua salvação. Você vê que Deus é limitado pelas decisões, pela lei da liberdade. Como é difícil para Deus salvar a humanidade, porque Ele é limitado por nossas escolhas. Mas Deus nunca deixou de ser perfeito. Ele só confirma por meio do juízo que Ele está fazendo agora que Ele é justo, Ele é perfeito, só que o pecado não pode existir no universo. Jesus Cristo, Ele agarra o conhecimento do universo todo e coloca numa caixa de fósforo, só para você entender o tamanho do poder de Jesus Cristo. E ao Ele ser o Criador do universo, a majestade do céu, todo-poderoso, ao assumir a nossa forma humana e ser enfermo, ficar doente, poder se machucar, passar fome, frio, calor, fazer as necessidades fisiológicas, ficar fedendo. Você vê que foi uma humilhação infinita para Deus ao assumir a nossa forma, e a forma que Ele morreu foi terrível, foi humilhante, foi ultrajante. E o sofrimento espiritual que Ele sofreu ao receber o pecado da humanidade toda foi o pior. Porque a ausência de Deus em Cristo, Ele sendo eterno e conectado a Deus infinitamente, isso foi a segunda morte que nós merecemos sofrer agora, e Ele pagou já esse preço. Então nós temos a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus, e hoje a oportunidade de aceitá-lo como Salvador, mas Deus não nos dá a liberdade de adorá-lo, obedecê-lo do nosso jeito. É do jeito dele, porque é o jeito correto, e Ele é infinitamente perfeito. Então nós temos hoje a oportunidade entre vida ou morte eterna em Cristo Jesus. Quando falamos do juízo de Deus e a volta de Jesus, temos que entender que Jesus Cristo é imaterial, incausal e atemporal, e Ele não é afetado pelo tempo, espaço e matéria. Ele carrega o universo todo nas suas mãos, e isso o torna Deus Todo-Poderoso, o que Ele sempre foi e o que Ele é. Então, quando falamos de Jesus Cristo, entendemos que Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o início e o fim, no sentido de que antes mesmo de criar os cosmos, o universo, Deus projetou em Jesus Cristo morrer para salvar. Por isso que Ele é o primeiro, porque Ele não tem início, assim como Deus Pai, e foi o primeiro a ser projetado para morrer. Se alguém do universo transgredisse a lei de Deus, e aí sabemos da história que quem transgrediu foi o anjo caído, Satanás, Lúcifer, e aí derrubou o texto dos anjos, e ao derrubar esse planeta, Deus executou o projeto do pacto eterno de morrer para salvar. Por isso que Jesus é o primeiro e o último, nesse sentido, que Ele já morreu e já cumpriu o seu plano de salvação, dependendo agora dessa parte final, onde em tempo real temos que decidir entre aceitar Jesus, entre vida ou morte eterna. Então Jesus vai voltar, não se sabe quando, e hoje acontece o juízo investigativo. Jesus voltando, Ele ressuscita os salvos, mortos, e toda a humanidade viva Ele transforma e leva para o céu. Ele voltando, quem estiver vivo, perdido, é morto com a glória dele, e quem estiver morto, perdido, continua morto. Então Jesus volta agora para salvar os seus filhos e levar para o céu. E deixa a humanidade toda morta sobre a superfície da terra, sem ter ninguém enterrar. Satanás fica aqui como um prisioneiro de guerra por 1000 anos, e esse mesmo 1000 anos que passa no céu, Deus realiza o juízo confirmativo. É o juízo em que Ele confirma o juízo no céu, e os salvos têm a bozo do Cordeiro, conhece o universo e todo o céu. Depois de 1000 anos, confirmando o juízo investigativo, Deus volta a essa terra com a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, e dentro da cidade estão os salvos e os anjos dos céus. Do lado de fora, Deus brada e ressuscita toda a humanidade perdida de todas as eras. Então, Jesus volta, destrói a humanidade viva perdida. Então, quando Jesus passar 1000 anos e regressar com a cidade, Ele vai ressuscitar toda a humanidade. A que estava morta hoje e a que está viva hoje. Então, todo olho vai ver nesse sentido, depois de 1000 anos, que toda a humanidade vai ressuscitar depois de 1000 anos para a morte eterna. Vai receber o juízo que está sendo confirmado hoje nos livros. Então, hoje, cada decisão que você toma tem uma avaliação diante de Deus em milhões de anos. Cada pecado que você vence tem um peso eterno.
Então, quando você deixa de tocar no pecado, você não está perdendo nada. Você só está ganhando a eternidade. Mas quando você toca no pecado, você está perdendo tudo. Por isso que Deus avalia a sua vida em termos de vida eterna em Cristo Jesus. Parece que nascemos aqui verdadeiramente só para perceber ou decidir se somos de Cristo ou não. Essa é a realidade da vida. Não é o dinheiro, não é o financeiro, não é o mundo físico, não é o carro, não é a casa, não são as pessoas que te perseguem ou te odeiam, não. É espiritual. É você vencer o pecado, amar o seu próximo, aprender a ser uma pessoa pura de coração, ser honesto, ser verdadeiro, não mentir, ser justo, adorar só a Deus e amar a Deus acima de tudo. Então, a verdadeira sentido dessa vida é essa, porque o que está sendo registrado nos livros, a confirmação que a humanidade dá hoje, de conectar a sua vida ao céu, confirmando seu nome no livro da vida, aceitando a Jesus, confessando, deixando seus pecados, é a coisa mais importante dessa vida. Então hoje o juízo investigativo está acontecendo, vai terminar, Jesus volta, se realiza o juízo confirmativo, e depois de 1000 anos Deus executa o juízo de execução, onde o fogo vai tirar a humanidade e Satanás e o pecado do universo por meio do fogo. O fogo vai consumir, vai deixar de consumir, e vai tirando assim a humanidade perdida e Satanás e o pecado. Então hoje estamos em vias da volta de Jesus. Jesus está às portas, temos que nos preparar. O que acontece é que iniciou-se o tempo do fim desde 1844, que significa que todos estão sendo julgados, mas os salvos não são condenados. Como Deus registra nossas vidas? Por meio dos livros, e os anjos são as testemunhas do juízo. Quem auxilia no julgamento? Os anjos. O livro da vida do Cordeiro é onde está escrito o nome daqueles que aceitam Jesus, renunciam e deixam seus pecados. Qual é a realidade do juízo? É que cada um decide aonde quer estar na eternidade, morto eternamente ou vivo eternamente, adorando Jesus e desfrutando todo o universo. Então, em 1844 iniciou-se o juízo investigativo, onde Jesus passou do santo para o santíssimo. De igual representatividade quando uma vez do ano ocorria a expiação dos pecados, símbolos da volta de Jesus pela última vez no dia do juízo, o Yom Kippur. Mas quando Jesus voltar, acontece o juízo confirmativo. Quem ressuscitará na primeira ressurreição agora, na volta de Jesus, são os justos, os salvos que morreram. Isso se chama a primeira ressurreição. O que acontecerá com os ímpios? Todos serão mortos. Quem estiver vivo, perdido, vai ser morto agora na volta de Jesus. Quanto tempo os santos estarão no céu? 1000 anos. O que eles farão lá? Estarão julgando a humanidade. E então ser santo hoje na terra te torna o herdeiro do mundo, do céu, e vai ser o juiz da humanidade. Quanto tempo Satanás ficará preso aqui por 1000 anos? E quando ele será solto após os 1000 anos? O que acontecerá no céu durante os 1000 anos? No céu vai ter a bodas do Cordeiro, que é a expressão que vai ter uma festa, um mega banquete, para você conhecer a Deus, o céu e todos os salvos. A confirmação da justiça de Deus é necessária durante esses 1000 anos no céu. Depois de 1000 anos, o que acontece? O juízo executivo, o final. O que fará Satanás quando estiver livre depois de 1000 anos? Ele vai seduzir a humanidade toda a marchar contra a cidade de Deus. Quando os santos retornarão à terra? Depois dos 1000 anos, após o juízo confirmativo. Quando serão os ímpios ressuscitados? Depois de 1000 anos, após o juízo confirmativo. Então se refere que Satanás vai ser solto por um período de tempo. A execução do juízo e justiça acontece então, confirmada em Apocalipse 20, 9, 10, 14, 15, Salmo 11, 6, Salmo 145, 20, Salmo 37, versículo 38, Salmo 9, versículos 5 a 6, Romanos 2, 5 a 9, Efésios 5, 5, Mateus 25, 41, Isaías 24, de 1 a 5, Eclesiastes de 8, versículo 13. Nos preparemos, o juízo de Deus se aproxima por meio da volta de Jesus e nós somos a última geração. Certamente, quem não se prepara hoje não vai conseguir obter o reino dos céus, porque hoje é o tempo da salvação de Deus. O mundo está nesse silêncio, um tempo de espera, que é a misericórdia de Deus para a nossa salvação. Quem não acorda hoje, infelizmente, vai se cumprir aquela profecia das 5 virgens que estavam dormindo e o esposo chegou e fechou a porta e elas não entraram na festa do casamento. Jesus é o esposo, a nova Canaã, o Espírito Santo, é a esposa e vem trazer a salvação para o seu povo. E
levar o seu povo para o céu, tirar toda a dor, sofrimento e trazer a felicidade e justiça. Enfim, Jesus breve virá. Nos preparemos.